Meus irmãos, Deus é bom, Deus é abençoador, Ele cuida de nós. Eu quero, nessa oportunidade, ler alguns versículos do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Não vou ler todo o capítulo, vou ler alguns versículos e dos que eu ler eu vou tirar algumas lições para nós, tá bom? E que sirva de conforto para o nosso coração. Fala sobre a atitude do rei Josafá, quando inimigos se uniram para invadir Judá e destruir o rei, sua família e todo o povo. Diz o seguinte, vou ler alguns versículos. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Vizinhos se uniram, vieram pelejar, guerrear contra Josafá e contra o povo de Judá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 6, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e não há na tua mão, não há força e poder. Ou melhor, desculpe, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá exaltou a Deus. Ele temeu diante do perigo, mas ele exalta a Deus. Verso 12, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O verso 15, não temais, é Deus consolando o povo, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus envia o seu profeta para consolar a Josafá e a todo Judá. Verso 17, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Verso 20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Verso 21, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o verso 29 fala da grande vitória do nosso Deus. E veio grande temor sobre o povo de Judá, sobre o rei, vizinhos, quando souberam, quando perceberam, quando concluíram, Deus venceu para nós. E veio o temor do Senhor, Deus, sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Meus irmãos, que história maravilhosa, que história poderosa registrada na palavra de Deus.
Segundo o verso 1, inimigos se uniram para destruir o rei Josafá e todo Judá. Vizinhos, nações vizinhas de Israel se uniram. Vamos destruir Israel. Vamos varrer do mapa esta nação. E quando Josafá soube disso, o verso 2 diz para nós que Josafá temeu, teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor com todo Judá. Num primeiro momento ele temeu, mas ele agiu certo. Ele começou a buscar ao Senhor e todo Judá começou a se unir ao rei. Vamos buscar ao Senhor. O perigo é grande. A nossa derrota poderá acontecer, mas vamos buscar ao Senhor. E o texto nos fala que Josafá exaltou a Deus em meio à aflição. Ele exaltou a Deus. Exaltou como? Ele disse: Tu és o Deus dos céus. O Deus eterno é o Deus dos céus. Tu és dominador sobre todos os reinos. Ele é Deus na terra, é Deus nos céus. Os reinos dos homens, os reinos da terra, tudo, os reinos dos céus, tudo, todos os poderes, tudo está debaixo do domínio de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E ele diz ainda no verso 6, não há quem te possa resistir. Ninguém pode resistir a Deus. Nós não podemos resistir a Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Aí, Josafá, ele vai se humilhar diante de Deus. No verso 12, Josafá reconhece a própria fragilidade. Ele reconhece a sua própria fraqueza. Vou ler aqui o verso 12. Diz assim para nós: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa maravilhosa, que exemplo positivo do rei Josafá. Ele falou: olha, Senhor Deus, não sabemos o que fazer, mas nós estamos com os nossos olhos postos em ti. Olhos postos no Deus Todo-Poderoso. Que maravilhosa lição, que ensinamento glorioso que nos fortalece. Aí, Deus começa a consolar Josafá e a todo Judá. Mostra para eles que essa luta é minha, Josafá. Eu vou lutar por vocês. Eu vou pelejar por vocês. No verso 17, Deus promete lutar pelo seu povo. E o verso 18 nos mostra: Josafá e todo Judá se prostraram e adoraram ao Deus eterno. Josafá e todo o povo de Judá, eles se prostraram, se humilharam, adoraram ao Deus Altíssimo. E há uma conclusão no verso 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Que lição maravilhosa! Nós muitas vezes na vida nos encontramos em aflições, em dificuldades, em grande aperto. Aqui ele reconhece: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos físicos e espirituais estamos voltados para ti. Vamos voltar os nossos olhos para o Deus eterno, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o Deus eterno,
Deus de livramento. Deus está conosco. Vamos em frente, vamos confiar em Deus e vamos adorar ao Deus eterno. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus, muito obrigado por esta história tão maravilhosa, tão pedagógica, que tanto nos ensina, ocorrida, ó Deus, na vida de Josafá, o rei Josafá, e na vida de todo o povo de Judá. Eles se humilharam diante de ti, eles se voltaram para ti, ó Deus, e o Senhor venceu o inimigo por eles. O Senhor deu vitória a eles, o Senhor pelejou por eles. Ó Deus, abençoe o nosso Brasil, abençoe Itaperuna, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o Rio de Janeiro, abençoe o nosso Brasil, os governantes desse país, as autoridades, manda sabedoria para as autoridades brasileiras. Ó Deus, nós te adoramos, abençoe a cada morador da terra. Em o nome de Jesus, a ti oramos. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar em casa ainda um pouco, né? E oremos para que Deus possa acabar com isso e que continuemos a trabalhar para Deus, a servir a Deus. Se puder trazer, enviar o seu dízimo para a igreja, vai ser de muita importância para a igreja. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Amém.